Muito boa tarde a todos. Bem-vindos à segunda parte da Conferência Virtual de Pais. Este evento vai debruçar-se sobre a relação enfermeiro-paciente e connosco vamos ter duas participantes, a enfermeira Isabel Matos, profissional de saúde do Hospital de São João, e também a Filipa Pires Ribeiro, que é nossa associada e mãe de um menino que está neste momento a fazer um novo tratamento que iremos também desenvolver aqui durante a nossa conversa. Eu pedi a todos que quisessem salvaguardar os vossos direitos de imagem, que desligassem as vossas câmaras, uma vez que a sessão está a ser gravada, e que também mantivessem os vossos microfones também em silêncio, portanto, desligados. Qualquer questão que vocês queiram colocar, eu pedia-vos que o fizessem através do bate-papo. Feitas estas apresentações, vamos dar então início aqui ao nosso evento que tem como tema a relação enfermeiro-paciente, que é daquelas relações mais valiosas e é uma relação, eu diria, da extrema confiança imediata até, que desenvolvemos na nossa relação com os profissionais de saúde. O enfermeiro ou enfermeira é aquele profissional que cuida diretamente, que nos faz a primeira recepção, que nos explica, que cuida quer dos nossos, quer dos nossos filhos, quer de nós próprios, e é face visível, face prática, diria eu, de todo este percurso de tratamentos e acompanhamentos. E eu gostaria de passar a palavra aqui à nossa enfermeira Isabel Matos, para dar aqui também o pontapé de saída e falar um bocadinho do que tem sido a sua experiência na relação, quer como profissional, quer às vezes um bocadinho mais além, como confidente, como orientadora, com às vezes um papel de psicólogo que o enfermeiro tem também na relação com os pacientes da nossa comunidade. Boa tarde a todos. Gostava só de começar por agradecer mais uma vez o vosso convite. Vocês sabem que para mim é sempre um prazer poder estar com vocês. Não só em meu nome, mas em nome de todos os enfermeiros, agradeço todo o vosso carinho. É sem dúvida para vocês que nós trabalhamos, é com vocês que nós trabalhamos e é tão bom receber do fundo do coração a vossa gratidão e o vosso reconhecimento. Também falando um bocadinho então nesta relação, esta relação que passa tantas vezes para uma família alargada. Nós somos quase uma família alargada, damos continuidade. Eu levo muitas das vezes para casa histórias, porque todos os dias há uma história diferente, há um ensinamento, e eu aprendo muito também no meu dia-a-dia, no meu local de trabalho. Não só ensino, como também aprendo. E com vocês eu adquiro também ferramentas que me permitem chegar, porque nós não somos todos iguais, e a forma como eu abordo uma família, ou um adolescente, ou uma criança, ou até uns pais, é diferente. E às vezes, falando com vocês, dá-me essa ferramenta para, quando aquela comunicação não está a ser tão bem conseguida, eu consigo adaptar e consigo corrigir, porque eu própria também corrijo muito a minha postura ao longo destes 25 anos que estou com vocês. São 25 anos que tenho de coagulopatias congénitas no Hospital São João, e é uma gratidão imensa ver quando os vejo pequeninos e me entram agora já adolescentes, muitos já casaram, muitos já me apresentam filhos, e isto sem querer ridicularizar no sentido de me considerar que estou a envelhecer também, porque faz parte, não é? Faz parte, envelhecemos juntos, mas é uma gratidão imensa ver o reconhecimento e saber que eles ainda se lembram da Zabelinha, da Vá, da Bé. Tenho vários nomes, ao longo destes 25 anos fui adquirindo vários nomes, e isso é muito gratificante no meu dia-a-dia, sem dúvida. Isabel, eu aproveitava as suas palavras para lhe colocar uma questão que nós colocamos hoje de manhã e que tem sido um mote e um dos fatores impulsionadores dos esforços desta associação junto com todos os nossos associados. E eu perguntava-lhe
Sente que a comunidade hemofílica que atende, que trata, e neste caso aqui específico, os pais, não os pais que surgem no primeiro dia perante a situação, mas um bocadinho mais à frente quando começam já o tratamento e mais debruçados, sente que é uma comunidade diferente, que é uma comunidade que participa, que interage mais do que o outro paciente, porque nós temos a ideia de que temos uma dor, vamos ao hospital, vamos a um cuidador de saúde e olha, dói-me isto. Os pais de uma criança hemofílica vão mais além, diria eu. São mais críticos, diria eu. Sim, são críticos, eu diria que são, eu também sou mãe, portanto eu diria que é uma crítica construtiva, não tenho Sim. neste tempo, não tive ninguém que viesse com algo desconstrutivo, mas sim construtivo. Sem dúvida que a informação, e eu também tive o prazer de assistir durante a manhã, sem dúvida que a informação e a forma como essa informação é transmitida é completamente diferente de como ela era. E o facto de envolvermos não só a pessoa com hemofilia, mas assim como as famílias, e quando estamos a falar em crianças, envolver os pais, e transmitir não só gradualmente, consoante também vemos que temos capacidade de avançar nessas informações, não faz sentido realmente, numa primeira abordagem, querer transmitir muito conhecimento, temos que ir aos pouquinhos vendo como é que os próprios pais estão a aceitar este novo desafio e com eles vamos crescendo. E sem dúvida que hoje os pais que nos chegam, e não estamos a falar realmente de quem está a ter o contacto pela primeira vez ou nos primeiros contactos, toda aquela ansiedade que transmite do facto de termos que funcionar, entretanto, a criança, ela existe, o medo existe. E ainda agora ultrapassamos um desconhecido, que era o Covid, e que nos trouxe, durante os primeiros tempos, alguns receios e medos que nós próprios tínhamos, mas que facilmente temos uma capacidade adaptativa e temos não só técnica, mas também o conhecimento e a abordagem de termos esta tal proximidade com vocês, de poder com que não houvesse descontinuidade nos cuidados. Os nossos cuidados, a enfermagem é muito a arte de cuidar. Estes cuidados nós conseguimos nos adaptar e conseguimos fazer que mesmo com esta adversidade que tem o nome de Covid, nós nunca fechamos as portas e nunca permitimos que o atendimento fosse noutro sítio que não fosse o nosso centro. Nós adaptamos e mesmo quem teve Covid ou quem, entretanto, teve contacto com Covid, se houvesse necessidade, era no nosso centro que fazia o tratamento e era connosco, exatamente por esta proximidade e por esta relação que nós temos e que estabelecemos e que nem sempre foi fácil de conquistar esta tal confiança, nomeadamente quando estamos a falar de crianças. Nos pais, se calhar chegamos mais rapidamente do que chegamos à criança. A criança não entende propriamente, mas é gratificante e é muito bom para nós, quando depois de toda aquela ansiedade que foi, entretanto, a punção, que para mim realmente é a parte mais pequenina, é aquela que realmente tem que ser feita, mas é a parte mais pequenina. A mim toda a outra parte de envolvimento de enfermagem com a criança, com o estímulo, com o tentar adaptar, e já temos algumas crianças, mesmo pequenas, que já sabem que depois daquilo elas têm o incentivo, elas escolhem o seu próprio penso, elas, entretanto, se quiserem, entretanto, ir pintar, nós temos uma sala lúdica que a criamos, entretanto, para o poderem fazer, portanto, nós quase que os incentivamos para que não saiam com uma situação traumática e que não estejam associados a vir ao hospital só para a punção, que tenham também algo que os leve e que faça com que eles regressem e que não regressem com o tal medo e o receio da punção. Esse eu diria que é um papel de relevo dos enfermeiros e das enfermeiras que nos atendem. Eu noto no contacto que tenho também com os outros pais que, tudo bem, o médico faz o diagnóstico, faz a explicação, mas a proximidade maior, curiosamente, ou talvez não, é sempre com os enfermeiros. E eu pegava também neste tema, e antes de passar ali à Filipa, diga-me, como é que é orientar os pais? Porque o enfermeiro é o tratador, o médico faz o diagnóstico, faz uma explicação, tem o seu papel, mas depois na prática, quem mexe nos nossos filhos, quem orienta, quem nós vemos a aplicar o tratamento é o enfermeiro, é a enfermeira que está ali connosco e que nos orienta. Qual é que é mais difícil? É tratar do bebê ou orientar os pais?
São dificuldades diferentes. Nós, enfermeiros, nós temos uma sensibilidade, mas somos preparados para lidar com as adversidades, nomeadamente na área da pediatria, e o São João tem atendimento pediátrico também, porque nem todos os centros o têm, mas nós temos, e portanto temos essa capacidade adaptativa para naquele momento sabemos que a criança vai chorar e muitas das vezes ela está a chorar e é só pelo facto de que está com o receio, está com o medo e porque está a ser segurada, não só pela punção, mas muitas das vezes porque se quer mexer e está ali no momento em que está preso. Isso é uma ansiedade grande que nós temos, principalmente quando falhamos. Nós não somos infalíveis, não é? Nós também às vezes falhamos e isso nós não queremos, é aquela dor que nós não queremos e aquela ansiedade que nós não queremos transmitir aos pais, porque nós somos realmente os cuidadores e temos que estar ali de pé firme, mas é doloroso para nós também. Eu acho que vocês têm essa noção de que é doloroso e eu partilho muitas das vezes com os pais. Depois de termos feito o tratamento com sucesso, eu partilho muitas das vezes, eu a seguir preciso de um cafezinho, porque deu-me muita luta, não é? E estou aqui um bocado assim ansiosa. É uma dor diferente. Para os pais, temos vários conselhos que temos que adaptar perante os pais. Nós temos pais muito descomplicados, que por vezes somos nós que até os chamamos um bocadinho mais à razão, mas temos também outros pais que são super protetores. E nesse sentido, vamos ao encontro deles, sim, mas vamos desmistificando isto da hemofilia, desmistificando um bocadinho esta bolha que realmente tentam às vezes colocar e mostrar e estarmos presentes e aconselhamos e vamos às escolas e vamos onde eles acharem que a gente precisa de ir, partilhar também experiências não só nossas vividas no centro, mas também de outros pais que partilham connosco. Porque acho que é importante termos aqui um fio que nem é o 8, nem é o 80, nem é completamente uma bolha, mas também não podemos deixar ser um laissez-faire. Vamos ver o que é que acontece. Não, temos que ter os conhecimentos e nós temos, entretanto, hoje em dia há muita informação, portanto, nós temos também que fazer uma seleção dessa informação para que ela seja correta, não seja aquela informação, às vezes, que vamos procurar no Dr. Google, não é? Cada caso é um caso e então é importante também, porque às vezes chegam com essa informação toda absorvida naquele momento e nós vamos aos bocadinhos, vamos retirando o que dali realmente importa e verdadeiramente importa e depois vamos trabalhando. Se temos aqueles pais mais cuidadosos, nós vamos tentando descomplicar. Se temos aqueles pais que não são descuidados, mas são um pouco menos complicados, nós vamos referindo algumas situações, nomeadamente no uso da proteção nos bebés do capacete, temos alguns cuidados que nós vamos referindo que se calhar há necessidade de eles terem presente. E é um caminho que se faz caminhando, não é todo retilíneo, tem retrocessos, tem avanços, mas de uma forma geral eu acho que sou uma afortunada por poder ter este acompanhamento, porque nem todos os enfermeiros conseguem ter um trabalho que lhes permite dar continuidade. Quem trabalha nas urgências, por vezes, tem um trabalho descontinuado. Nós que trabalhamos nos centros, nós conseguimos ver a evolução também e por isso é que eu digo que nós conseguimos retroceder e conseguimos avançar e com vocês conseguimos caminhar naquilo que nós achamos que é o mais correto. Faz a fase. Eu aproveitava então este momento para agora passar a palavra à Filipa. A Filipa é mãe de um bebé, o Pedro, que já agora partilho com vocês, é o primeiro bebé em Portugal que já iniciou o tratamento com o Hemlibra, tendo um diagnóstico de hemofilia sem inibidores. Filipa, encarou e mergulhou nesta realidade há relativamente pouco tempo. Como foi este seu percurso? Como foi a sua relação com as equipas médicas que acompanham o seu filho e acompanham também os pais, e designadamente com os enfermeiros e as enfermeiras com que lidou e trabalhou? Bem, antes de mais, boa tarde a todos. Pegando
um bocadinho nestas palavras e nas palavras também que a enfermeira Isabel estava a dizer. Portanto, o meu filho tem 15 meses, ainda não tem um ano de diagnóstico e foi uma novidade na família, portanto não havia casos na família, para nós foi assim uma bomba e foi uma bomba, como podem imaginar, há menos de um ano atrás, portanto foi há cerca de 11 meses que tivemos o diagnóstico, foi em pleno Covid, não é? Portanto, foi uma bomba que caiu numa altura em que não havia, como ainda hoje não há, apesar de estar a melhorar, não é? Mas eu estive sempre sozinha com ele, portanto, recebi um diagnóstico sozinha e sem o apoio de ninguém. Portanto, me emocionar um bocadinho, mas pronto, faz parte. Faz parte. Mas nessa altura teve a explicação, quer do médico que acompanha, naturalmente, e começou os tratamentos também. Nós ficámos internados, exatamente, e pronto, daí ressalvar a importância dos profissionais, sobretudo dos enfermeiros, que no fundo é quem está mais tempo, como estava a dizer, o médico vem, dá o diagnóstico, faz as explicações que tem que fazer, mas depois quem nos acompanha são sem dúvida os enfermeiros, que naquela altura, acredito que em qualquer altura seja fundamental, mas naquela altura em que uma pessoa está sozinha, foi sem dúvida nenhuma muito importante. É o primeiro, vá lá, embate com esta patologia. Eu, não querendo ir muito fundo à questão específica do seu filho, mas o Pedro, segundo eu sei, tinha alguma dificuldade de acessos, portanto, presumo que os primeiros tratamentos não tenham sido, por menos, fáceis ou tão rápidos, algumas daquelas situações que a enfermeira Isabel também já referiu. Essa fase, eu imagino que não tenha sido uma fase fácil, mas passou e o Pedro, portanto, iniciou em Portugal o novo tratamento com o Hemolibra. Toda essa fase de passagem, como é que foi vivida? Pronto, Pedro depois fez aos 9 meses uma hemartrose no cotovelo e foi aí que iniciou a profilaxia. Como dizia a enfermeira Isabel, é verdade, em todos os enfermeiros, aquilo que eu notava é que cada vez que chegávamos e os enfermeiros tinham que puncionar o Pedro, era mesmo, ok, tem que ser, a dar força, nós sabemos que tem que ser e eu tinha que ser, não é por aí, mas não era fácil. Várias tentativas, não se conseguia na maioria das vezes à primeira, nem à segunda, e portanto, como dizia a enfermeira Isabel, no fim agora preciso de ir tomar um pequeno almoço, porque está feito e portanto, para mim era difícil enquanto mãe, mas eu sei que para o enfermeiro também era difícil. Com o papel fundamental, porque os nossos filhos precisam daquele tratamento, não é? Portanto, precisam, e às vezes não é fácil ter os acessos para o conseguir. Foi nesse sentido, dessa dificuldade, que foi feito então o pedido pela médica que acompanha o Pedro, de então iniciar a alternativa terapêutica, uma vez que o Pedro já tinha feito uma hemartrose e estava a fazer uma profilaxia que só fazia uma vez por semana, que não é o mais indicado, e cada vez que fazia era difícil funcional, portanto foi essa... Quem é que lhe explicava isso? Era os enfermeiros, portanto, que faziam o tratamento, toda essa parte explicativa do tratamento, da dificuldade ou não dos acessos. Sim, foi sempre a equipa de enfermagem. O contacto semanal que nós tínhamos no hospital era só com os enfermeiros. Portanto, há as consultas, não é, médicas, sim. que são mais esporádicas, mas nós todas as semanas íamos ao hospital e o contacto era sempre com os enfermeiros. Toda essa explicação é feita com a equipa de enfermagem, todas as combinações, sempre tudo com a equipa de enfermagem. Não havia contacto médico nessas idas ao hospital. Enfermeira Isabel, diga-me uma coisa, pronto, face a esta realidade, que no fundo é uma realidade que é comum a quase todos, acha que, por exemplo, a nível do acompanhamento destes pais,
seria, vá lá, aconselhável um acompanhamento psicológico nesta altura, portanto, os pais que recebem logo esta notícia que têm que iniciar o tratamento de uma forma contínua e com regras. Acho que, por exemplo, o acompanhamento psicológico era algo que seria de incrementar, pelo menos, ou de colocar como standard as unidades hospitalares, portanto, no acompanhamento destes pais? No meu entender, as equipas multidisciplinares, elas estão presentes nos centros e são para ser ativadas quando há essa necessidade. Cabe-nos a nós realmente estarmos atentos e para ver se realmente há essa necessidade. Nós no centro, nós estamos muito atentos não só à comunicação verbal, mas acima de tudo à não verbal, que nos diz tanto. Os silêncios, as expressões, mesmo o olhar, nós conseguimos aperceber que às vezes, seja por algum receio, seja por medo às vezes de serem mal interpretados, as coisas não nos são comunicadas logo numa primeira fase. E às vezes até há a necessidade de se inverter e de sermos nós a questionar os pais e não os pais a questionarem-nos a nós. Portanto, nós tentamos de uma forma global estarmos atentos a todos estes pequenos sinais, principalmente nestas situações que não há história familiar, em que o impacto se torna maior em crianças pequenas, em que há dificuldade na punção. Todos estes aspectos são pensados em equipa. Penso que nos outros centros será igual, eles têm uma equipa multidisciplinar. Nós aqui o que fazemos é que, se detectarmos, nós não assumimos nada sem falar realmente com os pais, perguntamos, no entender deles, nós damos a nossa expectativa, aquilo que nós achamos perante a situação que seria melhor para eles, e deixamos em aberto se sentem essa necessidade. Por vezes, no imediato, o aspecto psicológico é sempre uma área grande, que em alguns casos ainda é desconhecida, e pode ter algum conteúdo de acharem que por parte do profissional, estamos a achar que eles estão emocionalmente débeis e que não estão capazes, e não é isso que se pretende. É uma ferramenta de ajuda, como disse bem, e não o contrário, mas temos que ir devagarinho e aos poucos dizendo que existe essa figura do psicólogo dentro da equipa e que pode ser acionada, pode haver o encaminhamento, e se assim o quiserem, porque como em tudo, vocês são voz ativa e têm que estar também participativos, porque senão também não adianta fazermos o encaminhamento, como qualquer coisa, se não tivermos o nosso consentimento, é quase como dizer à criança para não fazer, não é? Tem que haver um entendimento, senão não vai ter sucesso, mas sim, em alguns casos resulta imenso, porque o facto de não termos ninguém com quem expor de forma tão clara as nossas dúvidas e os nossos anseios e por vezes mesmo as nossas emoções e aquilo que estamos a sentir, poderá sem dúvida ser uma ajuda para aliviar neste momento de grande ansiedade que se está a tentar ultrapassar. Mas muitas das vezes, e se me permitem só dizer isso, o enfermeiro também é muito psicólogo. Eu choro muito e sou muito sensível também, se calhar é um defeito que eu tenho, mas choro muito com os pais, mas também rio muito e aquilo é um misto de emoções que tão depressa choramos, como logo a seguir, pronto, rimos-nos e até nos rimos de nós próprios, e acho que isso é muito bom, ter a capacidade de reconhecer que naquele momento havia aquela necessidade de chorar e de deitar cá para fora, e logo a seguir até mesmo o rir de nós próprios, porque às vezes é um pequeno disparate, digamos assim, que nos está ali a incomodar e a roer por dentro, e que se não for verbalizado ele vai crescendo. Sim, e nós próprios, enquanto enfermeiros e dentro das equipas... Sim? Não sei se posso fazer uma ressalva só. Pronto, eu tenho consultas, já tive 2 consultas de psicologia no hospital, mas a verdade é que aquilo que eu sinto é um bocadinho aquilo que a enfermeira Isabel está a dizer, ou seja, o enfermeiro não é psicólogo, mas faz o seu papel no sentido em que é o profissional que conhece a doença, porque aquilo que eu senti é que a psicóloga que fez a consulta tem o seu papel de psicóloga, não lhe tiro papel nenhum, antes pelo contrário, mas tinha, por exemplo, um desconhecimento
sobre a patologia, estar a falar sobre algo que nos incomoda ou que nos torna alguma ansiedade com alguém que não sabe muito bem o que é a patologia, acaba por... ajuda sempre, claro que sim, mas se calhar sentimos um bocadinho mais confiança com o enfermeiro que domina a patologia e que nos consegue responder às questões e ansiedades que temos, na verdade. Pronto, apenas aqui o realçar esta importância às vezes de que falar com alguém que domina a patologia, a nós pais, pelo menos a mim, torna-me mais segura do que eventualmente outra conversa, e a psicologia pode ajudar sem dúvida noutros sentidos, e há alguma ansiedade ou alguns receios que a pessoa tenha, mas que seria importante que houvesse aqui um conhecimento maior relativamente à patologia, pronto, à condição em si. Sim, e de qualquer forma também deixe-me lembrar que, por exemplo, a consulta de psicologia é um dos fatores para a acreditação dos centros de referência. Entretanto, eu volto a lembrar todos os nossos ouvintes e os participantes que, se sempre quiserem, poderão colocar as questões através do bate-papo. Entretanto, o nosso presidente pediu aqui a palavra, não sei se queres intervir agora, está com o mão no ar. Nuno? Sim, só em relação à questão da psicologia, que tem sido uma questão muito batalhada pela APH. A falta de conhecimento que a Filipa menciona da parte do profissional de saúde mental que neste momento está finalmente a ser facultado em Santa Maria, deve-se em muito ao facto de... apesar de ser um critério de acreditação dos centros de referência, existir esta consulta de psicologia, ela é incrivelmente recente. Sim. Nós temos centros de referência já há uns 5, 6 anos, mas só agora é que algumas das valências que de facto são exigíveis aos centros de referência, só agora é que elas começam aos poucos a aparecer. Obviamente a imunohemoterapia, a farmácia, essas coisas acontecem, a ortopedia, em alguns centros as coisas funcionam, mas a psicologia tem ficado para trás. E é verdade que fatalmente as pessoas que serão, ou os profissionais de saúde mental que serão facultados nos centros de referência, chegarão à hemofilia com muito pouca informação sobre a especificidade. Também por isso se torna urgente que todos os centros de referência, pelo menos esses, avancem com as consultas de psicologia, quer as pessoas as aceitem ou não. Ou seja, o facto de um centro de referência informar os pacientes ou os cuidadores que existe uma consulta, ou a possibilidade de haver uma consulta de psicologia, se essas pessoas disserem, não preciso, ou disserem, não, ou forem adiante, não iliba estes centros de referência de terem essa consulta à mesma. Porque essa é um dos critérios de acreditação. Depois, há a questão da hemofilia ser realmente uma patologia rara, e esse desconhecimento acaba por ser transversal a muitas outras especialidades médicas e muitos outros profissionais de saúde. E às tantas, acontece se calhar isso que a Filipa está a dizer, ou seja, eu estou aqui a falar sobre algo que aquela pessoa não tem, aquele profissional de saúde não tem os recursos para conseguir perceber tudo o que eu estou a dizer. E talvez por isso seja mais fácil essa relação com o enfermeiro, ou seja, transpor ou transportar o que seria uma conversa de uma consulta de psicologia para uma conversa de enfermaria, sendo que os enfermeiros têm vindo a fazer tradicionalmente esse papel, mas eles não têm formação específica para esse papel. Eles fazem tão bem quanto conseguem, porque realmente têm 25 anos de experiência.
mas o que é necessário aqui é que existam pessoas treinadas, profissionais de saúde treinados na área da saúde mental, que aos poucos também se consigam treinar na área da hemofilia, que é para realmente não existir essa dissonância, vamos dizer assim, cognitiva, que a Filipa, em relação ao profissional de saúde, que a Filipa tão bem expressou. Portanto, é um trabalho que ainda, e é um caminho que ainda falta percorrer. Era só isso. Eu pegava aqui nas palavras do Nuno e sublinhava que realmente toda a nossa comunidade acaba por ter uma relação muito próxima com os enfermeiros e as enfermeiras. Há realmente uma relação de confiança muito elevada e uma proximidade natural, mas é como o Nuno disse, nós também não podemos estar a ocupar o espaço de tempo, o espaço de trabalho dos enfermeiros, mas na prática é isso que acontece e realmente este enquadramento na questão da hemofilia poderia ser dado realmente e deveria ser dado pelos psicólogos, precisamente também pelas ferramentas que dispõem e pela, se calhar, maior facilidade de enquadramento quer dos pais e também trazê-los para o ajudar e para o evoluir dos próprios tratamentos ao longo da vida. E eu também queria pegar um bocadinho aqui neste ponto e perguntar à enfermeira Isabel uma coisa que faz parte do dia-a-dia, mas também é uma questão recorrente aqui nos nossos encontros. Como é que vê, como é que sente que está na altura, ou está na fase de os pais passarem, ou o pai ou a mãe, ou um outro cuidador, passar a fazer o tratamento à criança e, eventualmente, qual a fase em que poderia começar a própria criança, quando tivesse mais destreza, iniciar a autopromoção. Como é que vocês fazem no vosso centro? Como é que estas duas fases são tratadas? Ora bem, é sempre difícil. É sempre difícil determinar o timing de quando é que vamos começar. Tem várias variáveis, e elas, nomeadamente, têm a ver com os acessos venosos, e vamos falar agora das crianças. Se estamos a falar de crianças em que há facilidade no acesso venoso, não há dificuldade, nós podemos começar, entretanto, com os pais, dando as indicações teóricas, para ver a aceitação e também a sensibilidade que os pais têm para quererem e terem a capacidade de fazer a autoadministração, a administração, entretanto, aos filhos. Passa muito pela parte emotiva, porque são pais, e pela reação também da própria criança. Só um apêndicezinho aqui. Eu sou enfermeira, tenho uma filha, e a minha filha nunca me deixou ser eu a funcioná-la. Nunca. Sempre disse que o meu papel para ela era de mãe e não me via como enfermeira. E eu estou a dizer isto porque também já tivemos algumas situações no centro em que isso acontece, em que realmente a criança vê na mãe a proteção e ainda não entende, portanto ainda não está naquela fase, e isso é uma das coisas que nos faz trabalhar com a criança, em primeiro lugar, para depois então podermos trabalhar com o pai. E estamos a falar de crianças pequenas, não estamos a falar de crianças grandes, estamos a falar de crianças com 4, 5 anos. E depois temos outra situação, que é pôr os pais autónomos. Nós por norma, achamos, ou alguns acham, que não têm a capacidade não são enfermeiros e, portanto, não têm a capacidade para fazer corretamente a administração. E nós vamos iniciando, vamos caminhando, vamos iniciando. Eu própria sirvo de doente, eu, como tenho bons acessos, para que aquela barreira de acharem que estão, entretanto, com uma agulha e que vão magoar porque vão tocar na pele, e eu permito. E como eu tenho mais colegas no centro, dentro da equipa de enfermagem, que vão treinando, portanto, treinam quando se sentem com essa capacidade, porque
porque isto é uma partilha, eu não chego lá e não digo, olha, vai ser hoje, não. Eu, quando acho que entretanto já estamos na fase de começar então a tentar, eu vou perguntando e vou incentivando, porque se me disserem logo que não, eu não me dou logo por derrotada. Hoje não, mas então vamos já começar a preparar, que da próxima vez vai ser um sim, já estamos com capacidades para podermos fazer. Entretanto, também, há uns tempos atrás, tivemos a oportunidade, a indústria farmacêutica teve-nos a oportunidade de nos fornecer uns kits, e portanto, através desses kits, torna-se mais fácil a nível de capacitar os pais para os trajetos, para os ângulos que, entretanto, têm que fazer, para toda essa parte técnica. A nível da parte de ansiedade que se provoca de um pai, temos duas situações diferentes. Temos aquela situação, como eu vos disse, que o próprio filho vê os pais como protetores e, portanto, está ali uma barreira que ainda tem que ser trabalhada, mas também temos outros que, depois de permitirem que sejam os pais a fazer, já não querem que sejam enfermeiros. Não, é a minha mãe, porque aquela confiança foi estabelecida no sentido contrário da outra. Aquela confiança com aquela mãe, ele sabe que a mãe não o vai magoar. É mãe. E então aqueles laços estão tão estritamente ligados que, quando têm que recorrer, entretanto, para fazerem análise e que recorrem ao centro, já não és tu que vais, é a minha mãe. E pronto, e é engraçado termos este caminhar que não é generalizado, nós não podemos dizer que ela é igual em todos, não é igual em todos. Nós vamos nos adaptando e vamos vendo as realidades. Não corre às vezes como gostaríamos, é verdade, não corre. Muitas das vezes já estão capacitados, mas por algum motivo, o facto de terem falhado uma ou duas vezes, voltamos ou retrocedemos 2 ou 3 passos e volta a vir o medo e a ansiedade, e aí voltamos a caminhar e voltamos a insistir, porque eu digo sempre, falhou, mas eu também falho aqui no meu local de trabalho, não é por isso que deixo de ser enfermeira e que nós temos que continuar. Sem dúvida que a técnica está lá, mas também não é só a técnica em si que é necessário, é toda a leveza e toda o descomprimir com que nós o vamos, entretanto, fazer, para podermos, nós transmitimos tudo de bom e tudo de mau para quem está ao nosso lado. Se estivermos ansiosos, neste caso a criança também vai sentir que estamos ansiosos e que estamos nervosos. Tentarmos abstrair por segundos que seja, que é o nosso filho e que nós vamos fazer aquilo num ápice. Isso vamos-lhe capacitá-lo a ele também, que ele próprio está no caminho para a seguir ser ele. Isto em relação aos pais. Em relação a capacitar as crianças, acaba por ser um bocadinho mais fácil, dependendo das idades, mas acaba por ser mais fácil, porque é quase por quererem participar eles próprios numa coisa que é importante para eles. Quando já têm o conhecimento da doença em si, eles próprios querem ser ativos e querem ser participativos. Então isso ajuda-os realmente a poderem estarem autónomos. O que também ajuda imenso e que nós lá de todo não o conseguimos fazer porque não juntamos assim tantos, mas realmente no encontro de jovens, o facto de se verem uns aos outros, isso vai-lhes dando confiança e vai-lhes dando autonomia, se ele consegue eu também vou conseguir, e depois quando nos chegam ao centro já vêm com essa preparação e muitas das vezes também nos dizem eu não consegui logo à primeira, mas eu sei que sou capaz porque eu já consegui uma vez, e nós aproveitamos todos esses reforços positivos e eles são carregados, entretanto, sem pressões, porque nunca queremos de todo fazer pressões, eles sabem que nós estamos 24 horas lá, que nós, se não conseguirem, não ficarem ansiosos nem nervosos porque o tratamento ele é feito, só se têm que deslocar lá, se de todo não o conseguirem fazer, para que também sintam que não têm pressão sobre eles, que não há Sim, são pressão. fases. São fases. Certo, Eu partilho aqui convosco também. Eu tenho algum conhecimento do São João, embora o meu filho não seja seguido no São João, mas eu tive notícias há tempos que quase todos, para não dizer todos, mas corrija-me se eu estiver enganado, os pacientes que são apanhados no Hospital de São João fazem já o tratamento em casa, ou quer através de cuidadores ou em autopunção. Vocês têm um elevado grau de sucesso na preparação das pessoas, portanto, quer pais, quer adultos, para fazerem o tratamento de forma autónoma?
Tem sentido isso nos últimos anos? Temos, não temos todos na totalidade. Nós na totalidade não temos exatamente por aquilo que eu estava a dizer. Nem sempre os acessos venosos o permitem. E, portanto, temos algumas crianças que têm implantofixes e que faziam tratamento em casa, entretanto depois passaram para o Hemlibra, portanto isso também já facilitou imenso, mas temos outras que neste momento ainda estão a fazer connosco, por talvez ainda não termos tido as condições necessárias, todas reunidas ao mesmo tempo, para conseguirmos formar o cuidador para fazer essa função, mas são poucos, realmente a nossa taxa de sucesso das autoadministrações ou dos cuidadores é grande. Okay. Eu aproveitava, deixa agora para fazer esta pergunta à nossa jovem, não é? A Filipa, se apesar de relativamente pouco tempo, se o tratamento do seu filho Pedro se é feito em casa, se é feito por algum cuidador, se é feito por si, ou se ainda se desloca ao hospital. E independentemente se a resposta for não, gostava já de saber se já equacionou isto para o futuro, se é algo que já pensou, porque isto vai trazer um ganho grande em autonomia. Imagino que já tenham abordado esta questão. Em relação ao Hemlibra, nós fazemos em casa, sim. Felizmente tivemos o ensino, portanto as primeiras administrações foram feitas no hospital, pelos enfermeiros, que me ensinaram depois tudo, quer em relação à preparação, quer em relação à administração. Eu sou profissional de saúde também, sou fisioterapeuta, e embora não faça administração de medicação, trabalho num hospital em unidades de internamento e de cuidados intensivos e, portanto, é algo com que eu lido diariamente, portanto, estou habituada a ver, e, portanto, sei alguns cuidados que tem que se ter. E depois tenho também a ajuda da minha irmã, que é farmacêutica e que me tem ajudado também, porque também está habituada na preparação da medicação, e agora com estes novos kits do Hemlibra, que a preparação é um bocadinho mais difícil, tem sido ela nesse contexto, mas pronto, no hospital, com a ajuda dos enfermeiros, administrei logo eu ao Pedro durante, penso eu, três semanas. Fui eu a administrar com a orientação dos enfermeiros, da equipa, e depois a partir daí passámos a fazer em casa, e agora fazemos sempre em casa. Uhum. Agora, só por curiosidade, quando iniciou, foi algo, quando a Filipa iniciou os tratamentos ao Pedro, foi algo, lembra-se se era algo que já estava com o desejo de fazer, foi de alguma forma incentivado ou aquilo veio naturalmente porque viu realmente que havia vantagem em que o tratamento fosse feito por si ou em casa, num ambiente mais, eu diria, menos estressante, não querendo dizer que os hospitais são sítios estressantes, não são, mas claro, fazer no hospital ou fazer em casa tem um outro conforto. De manhã a mãe, Ana Silva, dizia uma coisa que é importante, que é o problema da infância, quando eles são bebés que não falam e que não comunicam, não é? Portanto, eu estava e ainda estou nessa fase, não é? Ele não se queixa, portanto já vai falando algumas coisas, mas não conseguimos perceber bem as queixas e o ambiente hospitalar para ele era muito estressante, não é? Portanto, cada vez que nós chegávamos, íamos lá na altura várias vezes, 2 vezes por semana, e era cada vez que o Pedro entrava na sala de enfermagem, depois no fim mandava beijinhos às enfermeiras e dizia adeus e tudo, mas o início era muito complicado e, portanto, para mim fazer em casa é fantástico. Porque mesmo com esta picada subcutânea, ele no hospital, quando a fazia em contexto hospitalar, lá está, era o que a enfermeira Isabela há bocado dizia, às vezes é só de estarmos a segurar, não estão a magoar, não é por estarem a magoar, uma pessoa estranha que o está a segurar, é normal, não é? Aquela sensação de insegurança, mas quem é esta pessoa, não é? Portanto, não é porque ninguém o magoasse, não tem a ver com isso, tem a ver mesmo com o ser a pessoa estranha que o está a segurar e que o está a agarrar, e portanto em termos de stress para ele era muito pior. Ele agora em casa, para ser sincera, já houve 2 vezes que ele nem chorou, que ele a picada entrou e foi como se fosse
algo que tocou, pronto, não, pronto, está no nosso colo, está no nosso conforto, é diferente. Eu já agora partilhava convosco o meu caso pessoal. O meu filho, eu comecei a funcioná-lo já numa idade de 5, 6 anos, e eu até diria muito tarde, por circunstâncias pessoais, mas posso-vos partilhar convosco que demorei sensivelmente um ano a convencê-lo, precisamente porque ele já tinha alguma autonomia e ele tinha receio que o pai o magoasse. E eu não o quis forçar, e tive que ir ao hospital durante fazer os tratamentos durante quase um ano, e as enfermeiras muito, muito admiradas, mas vocês já sabem tudo, estão tudo preparados, e eu não quis forçar. E realmente achei que, apesar de duro, achei que foi uma boa opção, porque realmente a partir do momento em que ele sentiu confiança, as coisas começaram a fazer-se em casa. Também errei, como qualquer pessoa, e o meu filho compreendeu, e neste momento já é um bocado crítico até das enfermeiras, já começa a fazer observações do processamento da agulha, e isto são tudo fases de conquista, e há bocado agora também foi a minha vez de me emocionar quando a enfermeira Isabel diz que se ofereceu para que um dos pais a funcionasse. Eu também tive a sorte de ter uma enfermeira que fez isso comigo, e apesar de eu ter achado na altura que foi uma loucura, porque eu estava muito receoso de magoar a enfermeira, e achei que ela não estava muito bem, mas não estou com isto a dizer que as enfermeiras devem se oferecer, mas realmente isto tudo são fases, e realmente a barreira psicológica de nós termos o receio de magoar os nossos filhos é muito grande. E realmente daí aquilo que nós falamos antes da preparação, se calhar com um profissional da área de psicologia que teria ferramentas para nos ajudar, porque a brincar, eu demorei um ano a convencer o meu filho, e eu não sou psicólogo, e portanto se calhar poderia ter conseguido em 2 meses ou 3, e poderia ter abreviado algum trabalho extra e desconforto no tempo. Entretanto, eu tenho aqui algumas intervenções também, e o Nuno pediu-me novamente a palavra. Eu vou passar a palavra ao Nuno, então. Obrigado, José. Só queria dizer, a questão da autonomia e a questão do autotratamento é muito importante, porque não é só uma questão de conveniência da pessoa não se ter que deslocar ao hospital. É uma questão de a pessoa não ter que sequer se preocupar com o sítio para onde se quer deslocar. É uma questão de teres o controle da tua patologia, de teres acesso à possibilidade de desenvolveres uma disciplina. E tudo o que são barreiras têm que ser ultrapassadas, e algumas são barreiras naturais, nomeadamente a questão psicológica, nomeadamente a questão do treino, a questão do à vontade, etc. Mas depois também existem barreiras, como a Filipa mencionou, que são, não vou dizer artificiais, mas não são naturais, que é quando, por exemplo, temos, por infelicidade, os kits que não funcionam, ou que não estão adequados, ou que dificultam o que devia ser facilitado. Quando um kit faz o oposto daquilo que devia fazer, estamos a convidar a dificuldades desnecessárias. Quando, por exemplo, um hospital ou um centro de tratamento não desenvolve protocolos de entrega em proximidade, estão-nos a criar uma barreira que, ao não existir noutros centros, causa com que o acesso à terapêutica seja desigual num país tão pequeno como o nosso. E nós temos que pensar que o acesso à terapêutica é o acesso a uma vida plena. E tudo o que são barreiras têm que ser trabalhadas e resolvidas. Aquelas que nós podemos fazer enquanto pacientes, ou enquanto pais, ou enquanto cuidadores, ou enquanto enfermeiros, são as naturais. Estas são as naturais. Todas as outras acabam por ser um pouco institucionais, acabam por ser um pouco extrínsecas à questão. E essas não são tão fáceis de aceitar enquanto pais, enquanto cuidadores, enquanto pacientes, enquanto associação. Eu acho que o que a Filipa disse faz todo o sentido.
tem uns kits, o kit que lhe permite fazer o tratamento ao filho apresenta uma dificuldade desnecessária e por essa razão tem que recorrer à irmã, neste caso a irmã, não é, Filipa, Sim, que é sim. enfermeira. É farmacêutica, sim. Farmacêutica, ou seja, a autonomia já não é exatamente aquilo que devia ser. Apesar de ser melhor para a Filipe, que neste momento está a fazer em casa, ainda não é aquilo que é, por exemplo, para mim, ou para o Caetano, ou para o filho do José, que não têm que suportar ou que não têm que negociar com esses obstáculos. Pronto, era só para dizer isto, porque isso é muito importante. Todos os passos e todos os fatores que permitem ou dificultam a nossa ambição pela autonomia, que é uma ambição legítima, todos esses pontos têm que ser trabalhados. No caso da Filipa, se um dia quiser começar a fazer o tratamento ao filho, estará no seu direito, e o seu direito é que seja fácil fazê-lo. Ou seja, nunca será fácil, porque é sempre complicado, mas é importante que não haja fatores extra que tornem mais difícil. E o mesmo em relação aos enfermeiros. Obviamente todos eles querem tratar melhor os seus pacientes e nesse sentido temos que identificar sempre todos os fatores que podem causar com que esse acesso ao medicamento, essa autonomia seja dificultada. E a Filipa, assim que passagem, identificou o OHI1 e é nesse sentido que nós temos sempre que trabalhar em conjunto enquanto comunidade. Sim, sim, isto e nós vimos isso o ano passado, realmente a questão do acesso ao tratamento em clima pandémico, tivemos algumas dores de cabeça, inclusive na disponibilização para pacientes que vivem, por exemplo, longe do centros de referência, longe de hospitais, e claro, houve uma tentativa de solucionar a questão, remetendo por transportadores, remetendo por correio. No início as coisas não correram bem, foram-se afinando, mas realmente nós estamos num estágio de desenvolvimento, eu diria eu até como país, em que estas questões não se deveriam colocar. Não deveria ser problemático poder enviar um medicamento, um tratamento para uma cidade que fica a 80 km no centro hospitalar. Não pode, isso não pode acontecer. Nós, felizmente, temos boas vias de comunicação, temos muitas empresas, isso não justifica. Não justifica também ter um tratamento que é inovador ou que vai representar um passo em frente e depois a parte que não deveria ser uma questão começa a ser problemática, com a questão da administração. E isso são tudo coisas que nós temos de estar bastante atentos para melhorar, realmente, para que fiquemos só pela questão de ser o pai ou a mãe a administrar ao filho e lidarmos apenas com essa barreira do receio de magoar, que já é suficiente. Eu gostaria de lembrar, portanto, à comunidade que se tiverem alguma questão, coloquem. Tenho aqui uma questão para a enfermeira Isabel, em que aqui dos participantes que gostaria de questionar se no São João já existe possibilidade de teleconsultas de enfermagem, ou se é uma coisa que se poderá vir a fazer. O São João, ele não lhe chama uma teleconsulta de enfermagem. O São João tem um telemóvel de enfermeiro disponível às 24 horas. É facultado esse número e, entretanto, qualquer dúvida que surja, quer seja da área de enfermagem ou tem mesmo dificuldade no contacto médico, é sempre um enfermeiro que atende esse telefone. O telefone que está ativo já há muitos anos. Não é uma teleconsulta, nós temos a consulta presencial, juntamente com a consulta médica, e temos um hospital dia que está aberto nas 24 horas, e temos este telefone que nos permite, qualquer dúvida que, entretanto, os pais tenham
os pacientes tenham, entrarem em contacto diretamente com o enfermeiro. Não lhe chamo uma teleconsulta, mas existe no São João um telemóvel 24 horas. Um canal especial de acesso. Uma via direta Uma via de direta. informação. Filipa, no seu caso, só por curiosidade, como é que tem sido a sua relação com a equipe médica e exatamente os enfermeiros? Tem sido fácil esta vez de comunicação, por exemplo, no centro onde o Pedro é acompanhado? Existe algo semelhante ao que a enfermeira Isabel descreveu? Sim, exato. Existe um telefone de enfermagem também, um contacto direto com a equipa de enfermagem, 24 horas também, e existe o contacto do centro também, 24 horas, que recorri muito quando o Pedro não fazia profilaxia e que houve uns acidentes e uns sustos, e portanto nós telefonamos a qualquer hora e somos atendidos telefonicamente ou pelo médico ou pelo enfermeiro, dependendo da questão, não é? E somos logo, a equipa de enfermagem, portanto, fica logo de alerta. Houve várias vezes que eu tive que ir de urgência para o Pedro fazer fator, na altura que ainda não fazia a profilaxia, e portanto, quando chegamos já está o enfermeiro à espera, já com o fator preparado, já tudo para fazer essa administração. Portanto, vamos, no meu caso, íamos diretos ao serviço, e é o enfermeiro que nos aguarda e que dá logo as primeiras orientações e tudo. O nosso tempo está a terminar. Eu gostaria só de lembrar, se tiverem alguma questão que a coloquem, e eu gostava só de colocar também uma última questão, mais para a enfermeira Isabel, mas também depois gostava de ouvir um bocadinho a Filipa. Como é que tem sido o acompanhar dos desenvolvimentos a nível de tratamentos da hemofilia? Nós estamos a viver uma fase bastante dinâmica, já se ouve falar em terapias génicas, há várias indústrias a propor novos tratamentos e nunca pelo menos eu não me recordo de haver uma fase onde se comecem a abrir ou se tentem abrir várias portas para o tratamento da hemofilia. É difícil acompanhar o que se está a passar em termos de evolução? Tem sido uma loucura. Estes últimos tempos tem sido uma loucura. A nível de enfermagem, que é a área que eu tenho conhecimento, a informação chega-nos. Eu também tenho a sorte de trabalhar com uma equipa médica que comunica bastante com a equipa de enfermagem. Nós estamos interligados e partilhamos muito os objetivos e os cuidados que temos para alcançar, que achamos que vamos conseguir, entretanto, atingir. As metas que nós nos propomos a atingir, elas são sempre partilhadas também com a equipa médica, portanto, toda a informação destes novos fatores, destas novas descobertas e destas realidades que estão a chegar agora a uma velocidade de luz. A pessoa ainda está a inteirar-se de um, já está a chegar outro. Tem sido muita informação a chegar para ser, entretanto, absorvida e estudada e pesar os prós e os contras e a nível de enfermagem, nós no Hospital São João, nós gostávamos de ser dedicados só às coagulopatias congénitas, mas eu penso que se calhar é transversal aos outros centros. Nós não somos exclusivamente dedicados só à área do centro das coagulopatias congénitas. Também temos a medicina transfusional e às vezes o tempo é escasso para conseguirmos abarcar tanta informação. Portanto, trazemos também muito trabalho para casa e muita informação. Mas sem dúvida que estamos muito ansiosos e muito expectantes para estas novas realidades que nos estão a surgir. Estamos, penso eu, como vocês também, a aguardar, entretanto, que sejam dadas as autorizações, porque nem tudo depende, muito menos da equipa de enfermagem, como vocês sabem, mas todos estes aspectos que nós estivemos agora aqui a falar, nomeadamente trabalhar quando a indústria nos fornece kits que à partida são facilitadores e depois quase que retrocedemos ao processo, porque há alterações que nos ultrapassam também enquanto equipa. Não é fácil depois de
de trabalharmos com isto, concordo com vocês, quando realmente estas barreiras têm que ser limadas e têm que ser ultrapassadas por todos, e se calhar se estivermos todos na mesma linha de pensamento, se calhar conseguimos algo mais rápido do que aquilo que eu penso que será o caminho. Contudo, há muitas coisas que realmente são as tais barreiras que nos ultrapassam. Nós temos quem nos governa, temos gestões autónomas de custos, temos centros de administração e apesar de estarmos todos em Portugal, as realidades dos vários centros são diferentes e às vezes não andamos tão rápido ou não se tomam decisões tão rápidas como aquelas que a gente gostaria, mas pela parte da equipa de enfermagem a pressão é feita, nós temos reuniões dentro das equipas e eu fico muito contente por realmente começarem a chamar os enfermeiros também para darem a sua palavra em relação aos tratamentos e Sim, isso era uma coisa que há uns anos atrás nós éramos apenas exclusivamente para a administração, não éramos ouvidos. E isso parece que não, mas pode ser que seja o caminho faz caminhando, não é? E pode ser que esta realmente seja uma oportunidade para todos juntos, estarmos todos na mesma linha de pensamento e fazer com que estas decisões sejam tomadas mais rapidamente. Não tenho dúvida, eu falo pessoalmente, eu acho que o vosso papel é importantíssimo por tudo aquilo que nós já referimos, que vocês são a linha da frente no tratamento e quem realmente mexe com os nossos filhos. E eu gostava também, exatamente, eu gostava também de ouvir a Filipa como é que tem sentido todas estas notícias que lhe vão chegando sobre novas alternativas, novos tratamentos. E já agora, por curiosidade, gostava também de saber como é que surgiu, no caso específico do Pedro, sem ser uma questão da saúde dele, mas quem é que sugeriu o tema, ou quem puxou o tema de mudar de tratamento? Foi enfermeiro ou enfermeira? Foi o médico? Como é que isso aconteceu? Pronto, em relação aos novos tratamentos e a todas essas abordagens, isto para mim, pronto, ainda é tudo muito recente e, portanto, ando sempre a ler e pronto, a tentar ter algumas informações, mas estou, como disse a enfermeira, expectante em relação a tudo e, portanto, também nesse sentido. Em relação a esta medicação, pronto, como digo, fui ler muita coisa internacional, percebi que fora de Portugal já havia estudos relativamente à aplicação desta medicação para crianças sem inibidores e portanto vi que em vários países da Europa isso já acontecia, mesmo em crianças pequenas, que existiam estudos e questionei se isso não era uma coisa possível. Pronto, questionei à parte médica se não era possível haver uma alternativa. Filipa despoltou o processo, despoltou a questão. Sim, despoltei no sentido de se não era mesmo possível, uma vez que já acontecia lá fora, se não era possível, porque realmente aquelas punções todas eram duras, muito duras. Isto principalmente houve um dia que o Pedro teve que fazer fator de urgência, já não me lembro qual é que tinha sido o motivo, e coitados dos enfermeiros, foi mesmo difícil, foi no serviço de urgência e só o conseguiram puncionar à 10ª vez. E eu estava a ver que não iam conseguir, foi o pior, posso dizer que foi um filme de terror mesmo, porque depois eu já estava naquela que ele agora tem mesmo que fazer o fator, porque não havia hipótese, não é? Ele já tinha sido tão puncionado que eu já estava a perceber que não iam conseguir e ele já estava puncionado em tudo o que era sítio, pés, mãos, braços, em todo o lado e portanto, e pronto, e foi acho que nesse dia que tive que fui ler e que depois acabei por questionar. Na altura disseram-me que não estava aprovada em Portugal, que nem pensar, e pronto, e depois também muito com o apoio da doutora Cristina, acho que posso aqui mencionar, ela acabou por dizer que percebia aquilo que eu estava a dizer e que achava que sem dúvida que seria o melhor para o Pedro, e portanto íamos ver o que é que conseguíamos fazer. E pronto, acabou por... Enfermeira Isabel, desculpe, diga. Não, depois também com a ajuda da APH e no nome do Nuno também foi quem me ajudou no fundo também
a tentar despoltar um bocadinho isto e fazer ver, nomeadamente o Infarmed, que se calhar quando falamos em custo-benefício, este custo todo, que era a quantidade de vezes que o Pedro tinha que fazer fator, o desgaste das equipas e tudo isso, às vezes não faz sentido quando existem outras hipóteses. Quando se fala em custo-benefício, tem que se pensar num todo e não só no custo daquela caixinha que se administra, não é? Porque o custo não é só isso. Não, e especialmente, e nós temos a informação quando se compara entre administrações frequentes e uma administração menos frequente, o custo tem que ser visto em nível global. Exatamente. É triste nós sabermos que não podemos ter algo, que era isso, para o nosso filho, por questões económicas, quando se gasta tanto dinheiro, como sabemos, Sim, em também, tanta coisa, mas isso já são outros. São outros. Enfermeira Isabel, diga-me, tem recebido questões e perguntas por parte das pessoas que acompanham, seja os cuidadores, sejam pessoas adultas, ou neste caso os hemofílicos que frequentam São João, têm recebido questões sobre os novos tratamentos? Eles perguntam, fazem questões, perguntam quando é que vão aceder, porque é que não têm? Não perguntam com esse, pelo menos a mim, enquanto enfermeira, não sei a nível penso que se calhar são questões que eles apresentam mais à parte médica, mas por vezes no centro, quando temos entretanto um tratamento com Hemlibra e temos um outro paciente que entretanto vai fazer entretanto a punção, se apercebem, eles próprios conversam entre eles e depois a pergunta surge: o que é que esteve a fazer, porque é que faz assim? É mais, a nível de equipa de enfermagem, são mais essas questões que nos questionam. Eu penso que eles sabem que não depende da equipa de enfermagem, nós não estamos nos concursos, nesse aspecto nós não somos voz ativa, não estamos nas escolhas, mas depois nós estamos no nosso parecer, quando nos questionam nas facilidades, entretanto, de tratamento, aí sim nós somos uma voz ativa, nós sabemos realmente a facilidade e a autonomia que conseguimos dar, entretanto, com subcutâneas e, entretanto, com fatores de longa duração ou com as profilaxias ou com o tratamento on demand, nós aí conseguimos aconselhar os nossos pacientes quando eles nos vêm questionar e quando têm essas dúvidas. Quanto ao resto, eu penso que são questões mais que eles, entretanto, tiram com a equipa médica. Eu tenho aqui o Nuno a pedir a palavra, eu daria agora a palavra ao Nuno. Obrigado, José. Eu espero não estar a aborrecer ninguém com as minhas intervenções constantes. A questão do menino da Filipa, o que desbloqueou essa situação foi a proatividade da mãe. O verdadeiro mecanismo de desbloqueio da situação foi a proatividade da mãe. Foi esta mãe que contactou a APH e fez, por muitas palavras, uma solicitação de apoio. O trabalho que nós fizemos depois nunca existiria sem o primeiro passo que a mãe deu. Outra questão. E às vezes, enfim, os médicos são sujeitos a todo tipo de pressões, a maior parte deles nós nem sequer imaginamos, mas também não temos que imaginar. Não é esse o nosso trabalho. Existe, nestas questões em relação a novos medicamentos, a questão de o Infarmed perguntar se existe alternativa terapêutica a um novo tratamento. Havendo alternativa terapêutica, esta tem forçosamente que cair pela base, quando essa alternativa terapêutica inclui procedimentos que sejam verdadeiras estruturas para aquele paciente. E principalmente se for uma criança pequena. Mas quando isso acontece, o tratamento convencional não tem alternativa terapêutica. É óbvio que se tem que avançar e encontrar respostas.
E nesta situação, se não fosse a Filipa, muito provavelmente o Pedro ainda estaria a fazer o convencional. E isto, a Filipa deu o passo, ajudou-nos a fazer o nosso trabalho, ajudou ajudou os médicos a substanciar um pedido que é a todos os efeitos inédito, e com um pouco de sorte e com um pouco de trabalho, aliás, sorte não vamos pôr o fator sorte aqui, com o trabalho e com este tipo de proatividade, muito provavelmente crianças que venham a seguir ao Pedro terão, porque já existe o precedente, terão mais facilmente acesso a uma terapêutica adequada que não envolva aquilo pelo que o Pedro passou e que não envolva cenas como esta que a Filipa agora contou. Os médicos também têm que se sentir à vontade em usar este argumento. A alternativa terapêutica não pode ser uma tortura para uma criança. A partir do momento em que essa resposta terapêutica não é adequada, tem que ser mudada, tem que se encontrar outra solução. E foi o que aconteceu aqui neste caso. Sem esta mãe, não haveria hoje ainda uma criança sem inibidores a fazer um tratamento que é inovador. Agora, existem, obviamente, as questões em relação ao tratamento em si, que merecem sempre outras análises e outras ponderações. Mas aqui, neste caso, as coisas funcionaram como devia ser naturalmente e como naturalmente deviam funcionar. É só isso. Bem. Eu não sei se mais alguém tem alguma questão a colocar às nossas convidadas. Não tenho nenhuma questão pendente aqui no bate-papo. Se não surgir, exato, já estamos um bocadinho avançado. Aqui uma que surgiu agora. Apenas um agradecimento também, um agradecimento às enfermeiras por parte das nossas associadas e participantes. Bem, não havendo aqui mais nenhuma questão, e dado a hora em que estamos, eu vou terminar então com a sessão, não sem antes agradecer muito a participação das nossas duas convidadas, a enfermeira Isabel e a Filipa, a quem torno mais uma vez a agradecer. Gostaria também de agradecer aos participantes neste webinar, o terem alocado um bocadinho do seu tempo para participarem, para ajudarem também todos a melhorarmos a qualidade de vida e a qualidade da informação e o avançar juntamente com a associação. Gostaria também de agradecer à indústria farmacêutica que nos apoiou neste webinar, a Takeda, a Novo Nordisk, a Octafarma e a Roche, pelo patrocínio que nos deram e que nos possibilitou também aqui a realização deste episódio. E mais uma vez agradeço a vossa presença